Fala, povo, canais de games estão te fazendo odiar jogos. O vídeo aqui da querida Paladina, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ela fala, né? Videozinho de 10 minutos. Eu gosto quando é mais curtinho pra nós. De ser um jogo medíocre, um jogo fraco. Pro que eles entregaram, tem uma distância muito grande. O importante disso aqui tá o preço, ok? Esse jogo está disponível no PlayStation, Xbox e no PC. No PC é a versão mais barata, que é Edição pica, tá? O problema de opiniões Você em já parou jogos. pra pensar como as opiniões de youtubers e streamers influenciam o jeito que você joga? Seja pra amar ou odiar um jogo, esses canais moldam nossa experiência mais do que a gente imagina. E a pergunta que fica é, será que isso é bom? Ou estamos perdendo a essência de jogar? Quando foi a última Será? vez que você jogou um jogo por você mesmo? Tipo, só porque achou divertido, e não porque alguém disse que tinha que fazer 100% de conquista pra ser, entre aspas, gamer de verdade. Agora respire fundo e pense. Quantos jogos incríveis você deixou de experimentar porque alguém na internet disse: ah, esse jogo é cheio de bug, ou esse jogo é muito ruim. Pois é, talvez aquele Vários. Eu mesmo, como sendo criador de conteúdo, já deixei de testar alguns jogos pra priorizar outros, porque eu já ouvi pessoas falando, ouvi reviews, li reviews, que eu falei, beleza, pode ser que eu discorde com isso que eu jogar, mas eu vou deixar pra colocar na fila aqui, no meu backlog, e aí eu volto depois. Às vezes eu volto, às vezes eu não volto. game seja horrível, ou talvez seja o próximo amor da sua vida. Então fica a pergunta, qual foi a última vez que você jogou algum jogo pra você mesmo? E aí, qual foi, galera? Prazer, eu sou a Paladina, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal de games aqui, que comentamos sobre games, ironicamente, sobre canais que comentam sobre Edição muito bacana do vídeo, né? games. Bonitinho, Mas aqui só. comentamos com um pouco de filosofia pra se tornarmos pessoas melhores cada vez mais. Pelo menos tentar. Mas já agradeço de coração e vamos pro vídeo, né, galera? A influência invisível. Lembra daquela época Pô, esse joguinho do Toy Story era muito bom, mano. Esse joguinho do Toy em Story que a era muito gente legal. jogava sem pensar? O jogo podia ser horrível, mas a gente se divertia mesmo assim. Era como os filmes do Adam Sandler. Por mais que a crítica odiasse filmes e achasse horrendos e tenebrosos, a gente achava a quinta maravilha da comédia divina. Mano, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é o Máscara. E o Máscara, eu fui ver, de curiosidade, acho que ele tem nota 5 no Metacritic, assim. Caraca, eu daria 10 fácil pra esse jogo, pra esse filme. Máscara é muito bom, né? Mas vamos lá, eu sei mais ou menos o que talvez um dia esse vídeo pode cair. Que era a questão de testar jogos, jogar os jogos por si, como se fazia antigamente. Só que hoje em dia é uma situação bem diferente, né? Infelizmente, a gente não tem... Tipo, não era igual... Pô, antigamente eu ia na Bolívia, quando eu morava perto da Bolívia, e, mano, fazia festa com 50 reais ali, você trazia vários jogos. E você, né, pô, você não tinha primeiramente. O máximo que você tinha era a informação das revistas. Você não tinha aquela informação difundida da internet. Você chegava, tu olhava a capa e falava, opa, parece legal essa capa. Hoje em dia, tu olha a capa de um jogo, você vai no Google e você pesquisa e vai ver sobre o jogo. Porque hoje em dia as decisões de pensamento, os pensamentos de compra, as decisões de compra, elas precisam ser muito mais bem pensadas. Porque os jogos hoje em dia não custam mais 10 reais. Né? Então você olha e fala, beleza, deixa eu pesquisar um pouquinho, parece bacana, isso aqui que eu vi e tal. Vamos ver se o jogo é bacana pra valer meu dinheiro. Né? Então, infelizmente, eu gostaria que a gente pudesse comparar com antigamente, igual a gente faz hoje. A gente pudesse comprar jogos fácil antigamente, igual a gente pode hoje. Comprar jogos fácil igual antigamente, diferente do que a gente pode hoje, né? Mas, infelizmente, essa não é a verdade, E também né? veio junto com a nostalgia, porque passava na sessão da tarde ou algo assim. E se você não viu o vídeo falando sobre remakes e nostalgia, tá aí no card, galera. Mas poucas pessoas pensam, mas todas querem ter opiniões. E além disso, opiniões podem mudar tudo. Quando eu vi este comentário aqui, eu parei de assistir esses tipos de canais e conteúdos rasos de opiniões de jogos. Notei que estava envenenando o meu prazer por jogos. Eu tinha perdido totalmente o prazer por jogar ou não jogar um jogo que eles estavam amando hate. Esses tipos de youtuber, depois que parei de consumir essas opiniões, agora sim consigo jogar com tranquilidade e vontade. Boa, se você não tem medo de, pô, eu vou simplesmente achei esse jogo bacana, vou pegar, vou comprar, vou, sei lá, gastar 350 reais, só quero jogar. Beleza, você pode simplesmente pegar e você vai se divertir muito com aquele jogo, ou você pode pegar e ter aquele sentimento amargo de que, tipo assim,
putz, joguei minha grana fora, tá ligado? Complicado, né? Então tem muito essa questão pra também. Você vê como a situação tá complicada. Ou você vai ser recompensado por você ter ido às cegas e falar, nossa, que da hora que eu não ouvi nada e fui às cegas. Ou você vai ficar bem frustrado por causa disso. Hoje em dia, antes de apertar Start, você já assistiu 17 análises, deu 45 comentários e viu todos os seus flashbacks de antepassados dos seus avós. E talvez até já tenha uma opinião sobre um jogo que você nem jogou ainda. E quando eles influenciam negativamente, impedindo você de jogar um jogo que talvez seja um dos jogos que marca a sua vida depois. E com isso, você lembra de quando era criança e jogava sem se preocupar com gráficos, reviews ou metas, era só você, o controle e aquele sentimento de descoberta pura. Você nem ou de frustração, porque eu já peguei jogo sabia ruim o que, também. que ia vir naquele DVD do PlayStation 2 vindo diretamente da feirinha. Jogar era mais sobre ser um pirata, um herói, um sobrevivente do que sobre completar missões na ordem. Pô, era uma época boa, né, cara? Era uma época boa, mas infelizmente, né, a gente não tem esse luxo mais. Talvez no máximo, se você conseguir pegar e piratear tudo, sei lá, você consegue meio que ter esse sentimento ainda, né? E aí, se você gostar, tu compra ou não. Mas não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Não é todo mundo que tem um PC. Também tem esse outro ponto. É caro. Às vezes as pessoas optam por um console e aí não tem pra onde fugir, né? Certa. Esse prazer não desapareceu, ele só foi soterrado por pressões que nem deveriam existir. Quantas vezes você já... Não concordo que seja pressões. Se a pressão for dólar, vocês compram. Aí eu concordo. Porque, né, poder de compra do bem. Aí eu desistiu concordo. de um jogo só porque um youtuber famoso disse que era ruim. Ou começou a odiar algo que nem experimentou porque a internet decidiu que aquele jogo, entre aspas, não presta. Isso acontece porque nosso cérebro é facilmente influenciado por narrativas bem construídas. E quando muitas vozes repetem a mesma opinião, ela acaba se tornando uma verdade aceita. Críticos e Acontece. Infelizmente acontece. O conteúdo tem um papel crucial na indústria. Mas também tem muitos casos que todo mundo fala que o jogo é uma merda e o jogo é uma merda também. Então, né, pode ser que tenha vezes que vão ocorrer injustiças com alguns jogos. Em outros momentos, simplesmente seriam certos. Eles podem ajudar os jogos a evitar ciladas, né? E destacar qualidades ocultas dos jogos e até pressionar desenvolvedores a melhorar seus produtos. Mas essa influência também tem um lado negativo, quando uma opinião se torna quase uma sentença final, impedindo que as pessoas formem suas próprias experiências. Só que o que acaba e destrói mesmo quando esses canais grandes acabam destruindo um jogo antes mesmo do público experimentar. Do outro lado, um jogo mediano pode ser elevado ao status de obra-prima apenas por causa de uma onda de hype promovida por influenciadores, criando... Cara, às vezes não é nem hype de influenciador, mano. Às vezes é... Assim, tudo bem que eu posso ser meio duvidoso falar isso, porque eu sou, né? Eu tenho canal e tal. Mas... Às vezes a gente como todo mundo, mano. Você vê um jogo e fala, nossa, isso aqui parece ser muito foda. E você vai hypar, não tem como. E o público acaba hypando junto. Às vezes o público hypa só de assistir um trailer, né? Às vezes o cara nem assistiu o que o cara tá falando. Ele viu o trailer e falou, pô, achei muito foda. Ou o cara vai ver um trailer e vai falar, nossa, que bosta. Né? Você vai ver o trailer do Esquadrão ali, o cara vai olhar o trailer do Esquadrão, mano, não tem como você achar aquilo bom. Então você já cria um hate antecipado pra aquele jogo, que quando saiu, você vê que ele não era realmente bom. Ele não era um jogo que valia seu dinheiro, valia seu tempo. Porque ele não era um jogo bom, né? Então... Enfim, né? Tem casos que vão acontecer injustiças. Tem um jogo que pra mim foi meio injustiçado, porque realmente foi um estouro na internet. Foi o Mass Effect Andromeda. Porque beleza, ele saiu realmente com aqueles problemas de expressões faciais e tal. Mas a galera fez tanto alvoroço do jogo que prejudicou pra caraca o jogo, né? Hoje em dia, olha, era bizarro, mas eu não acho que era o motivo pro jogo ser tão estraçalhado assim, né? Obviamente que é criticado sim, mas estraçalhado, a forma que ele foi muito louco aquela época. O efeito manada, onde os jogadores começam a formar opiniões baseadas no que ouviram, em vez do que realmente jogaram. Porque, cara, teve crítico falando mal de Lego Indiana Jones. E com isso... Pô, mano, mas ó, o Lego Horizon é zoado, velho, por exemplo. E é um Lego, não interessa, né? Ele é meio cansativo. Essa internet nos deu um presente e uma maldição. Temos mais informações do que nunca. Mas será que dá pra acreditar
toda hora temos fake news, mas é claro que você pode acreditar em mim, afinal a gente passou 5 minutos juntos. E é claro, pessoal, não é pra atacar de forma nenhuma os criadores de conteúdo, até porque eu faço parte desses criadores e creio que todo mundo seja aqui crescido. Mas além disso, podem ajudar tanto que pode dificultar, como por exemplo, comprar um air fry. Sim, eu vou usar um exemplo de um air fry. Você pesquisa pra comprar um air fry e você vai ver reviews sobre essa air fry, pra ver se ela é boa, pra ver se ela tem boa aderência, pra ver se ela dura bastante. E com isso a gente tem uma opinião formada que pode ser tanto boa ou ruim pra gente adquirir aquele produto. Porém, e se todos os influenciadores decidissem falar mal dessa única air fry porque dá mais view? Claro, você... Cara, será que às vezes não só porque dá mais view, mas é porque realmente ou o jogo tá ruim ou tá estranho? Porque pode ser isso também. É muito difícil você só tacar hate por tacar. Eu acho que isso se torna perceptível. Você pegar um jogo pra Cristo e falar, nossa, esse jogo aqui é 100% um lixo e vai ser assim, e eu vou falar que é um lixo pra sempre. A galera acaba não comprando muita ideia, porque às vezes a galera olha e fala, pô, não parece tão lixo assim, o cara tá exagerando e tal. Então, muitas vezes, as críticas, elas têm fundo de verdade. Obviamente que tem influenciadores que simplesmente vão tacar um hate, né? E aí você tem que saber ver isso. Vou pegar até exemplo de canais de guerra de console. Tem canais de guerra de console que você vê que ele já tem a predisposição para odiar aquele jogo da concorrente. E você sabe que por mais que aquele jogo da concorrente possa ser bacana, ele vai procurar defeitos a mais do que pessoas normais, que não estão envolvidas nessa guerra de console, procurariam, porque ele precisa esculachar aquele jogo para a audiência dele, né? Então foi com a forma que a audiência dele que ele formou. Mas eu pelo menos consigo perceber quando o cara ele é um hater daquele jogo e ele tem uma predisposição para hatear o jogo, ou quando ele tá ali de mente aberta, né? Ele tá numa forma mais honesta, ele olhou e falou, pô, eu achei zoado, né? E também ele tem a hombridade, como foi o caso do próprio Silent Hill, de falar, quebrei uma cara, cara, quebrei uma cara, o jogo é legal. E é isso, né? Então, tem canais e canais, você tem que saber muito também observar esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, um hate gratuito, um hate honesto, uma crítica honesta sobre aquele produto. Você fazer um conteúdo polêmico vai dar mais view pro seu canal. E muitos canais... Não, isso aí eu concordo, obviamente, mas não dá pra você fazer conteúdo crítico só por fazer. Você tem que ter algum tipo de embasamento, senão você vira hater, ou você vai fitar um público que é só hater, tá ligado? E aí você vai... Tem um público que não tá ligando pra isso. Ele quer simplesmente hatear uma coisa em comum, independentemente. Mas dependem disso. Então é uma forma certa de você crescer. E é isso que se encontra um dos principais problemas. Mas calma, não tô dizendo que análises são ruins, pelo contrário. Elas ajudam a gente a evitar ciladas com Cyberpunk, né? O problema não é assistir reviews, mas sim deixar que elas tomem as decisões por você. A internet não costuma gostar de mil. É o que eu falo. Você tem que sempre colocar na balança. A internet realmente não gosta de meio termo, como ela falou. Meio termo é um negócio meio complicado. Parece que eu vejo muitas pessoas que, pô, ou você não pode ter gostado mais ou menos. Você tem que ou odiar o negócio, ou você tem que amar. Isso é bizarro. O mundo Se não o é jogo assim. sai com problemas, ele pode ser completamente cancelado, mas mesmo de ter uma chance de recuperar, como foi Cyberpunk e Redfall. Do outro lado, games Pô, mano, mas é que Cyberpunk, velho. É que Cyberpunk não é só sair zoado, ele teve muita promessa, né? Que a galera ficou puta, eu fiquei puto. Redfall, tá. Cara, acontece que, por exemplo, o jogo saiu zoado, vai todo mundo falar mal do jogo. Mas quando o jogo se redime, muita gente hoje em dia elogia Cyberpunk, muita gente hoje em dia elogia No Man's Sky. Então as pessoas também olham e falam, beleza, tá no momento agora de... Na época tava ruim, hoje em dia não vou ficar naquele pedestal ali, só odiando o jogo, porque mudou as coisas. Obviamente que isso não tem que se tornar um tipo de prática comum também, né? Os jogos saírem bugados e irem arrumando. Mas... Medianos podem ser elevados ao status de obras-primas só porque um influenciador popular gostou muito. O problema é que ou o jogo é uma obra-prima mesmo, tipo Red Dead, cara. Red Dead é uma obra-prima, independente. Essa popularização impede uma análise mais equilibrada e pessoal. Como dizia Alexis, a opinião pública é uma tirania invisível que pesa sobre a mente
de todos. E hoje a internet aplica essa tirania. Não se deixe levar pelo hype ou pelo ódio coletivo sem experimentar primeiro. E às vezes, seu gosto pessoal pode ser diferente da internet, tá tudo bem. Você não precisa de permissão pra gostar de um jogo. Se isso fosse necessário, Skyrim já teria sido banido da face da Terra, porque cada versão que sai tem mais bug do que o anterior. Mas eu amo o jogo da mesma forma. Cara, mas a realidade é outra, né? Infelizmente não dá pra testar tudo. Seria bom se desse, realmente. As desenvolvedoras sabem do impacto dos críticos e youtubers. Hoje muitas delas criam trailers, mecânicas e até campanhas inteiras pensando em como serão recebidas pela mídia e pelo público online. Isso pode ser bom, mas também pode levar a jogos que tentam agradar demais o algoritmo, esquecendo de inovações e da diversão genuína. Mas aqui está o lado sombrio. Ela é mineira? Tem um sotaque mineiro, né? A internet não só influencia os jogos, mas também os desenvolvedores. Empresas já refizeram jogos inteiros porque um grupo de pessoas não gostou. Como, por exemplo, o Sonic, que antes era atropelado por um caminhão e que agora ficou um bichinho muito da hora, fofo e todo mundo adora. Mas eu não acho errado, né? Eu não acho que ela nem falou como se fosse errado, né? Mas, pô, imagina se não fosse o hate no Sonic, mano. Ainda bem que teve, tem coisa que realmente, ainda bem que a empresa olhou e falou, realmente, o público não gostou, né? E vamos ter que mexer, e é isso, né? Saindo da influência. Mas afinal, como se liberta dessa influência? O segredo é simples, mas é difícil. Experimente os jogos por conta própria. Opiniões são valiosas, mas a sua experiência pessoal que realmente importa. Concordo. Um jogo que todos dizem ser incrível pode não ser pra você, e aquele que todos odeiam pode... Isso já aconteceu muito, né, cara? Mas, cara, isso daí, infelizmente, você não vai conseguir fazer com todos os jogos. Você vai ver, pô, principalmente jogos de lançamento, né, cara? Você vai olhar o jogo de lançamento 350 conto. Você vai ter que buscar opiniões, não pode nem ser de influência. Um amigo que comprou e às vezes vocês compartilham uma opinião parecida e ele fala, pô, gostei, bacana, você vai e às vezes você anima também, mas às vezes você precisa de uma outra opinião ali, porque o dinheiro é muito escasso, velho, e não é barato. Mas se fosse uma mídia mais baratinha, acho que a gente nem teria esse tipo de discussão na realidade. Pode se tornar um dos seus favoritos. No final das contas, só jogando, você vai saber. Por isso, contemple os jogos. Contemplar um jogo é prestar atenção ao que está ao seu redor. O céu pixelado que muda de cor, a música que cresce nos momentos exatos, aquele NPC esquisito, drogado, ou até aquele negócio do Baldur's Gate 3. É comparar no meio de uma estrada no The Witcher 3, só pra ver o pôr do sol virtual, ou ficar ouvindo as ondas batendo no navio, e com isso você redescobrir a alegria. Da próxima vez que jogar, experimente algo novo, não pule a música da tela inicial, ande em vez de correr. Tire um tempo pra explorar sem pressa. Permita-se sentir que jogar é mais do que um desafio, é uma experiência a ser vivida e apreciada. No fim das contas, claro, você tem que apreciar mais os jogos também, né? Que você comprou. Você tem que fazer seu dinheirinho valer, né, meu amigo? Obviamente. A melhor opinião sobre um jogo é a sua. Não há problema algum em ouvir os outros, mas a sua diversão não pode depender de que um youtuber ache. Joga o que te faz feliz. Seja livre. Quebre as correntes do bagulho tudo. Porque quando você vive pela opinião dos outros, deixa de jogar a sua própria história. Bonitinho o vídeo, né? Acho que tem mais conclusões. E se alguém disser que seu jogo é ruim, lembre das palavras sábias de um grande filósofo. Opinião é igual rabo, cada um tem uma. Opinião é igual a bunda, cada um dá o seu. Mas agora eu quero saber de você. Já teve um jogo que todo mundo odiava, mas você ama? Comenta aqui e não se esqueça de se inscrever, né? Mas é claro, porque aqui a decisão final é sua. Que Deus abençoe você. Assim, é um videozinho legal, boa edição também, gostei da edição do vídeo. É um pouquinho óbvio, que tipo assim, realmente, o que você tem que fazer é testar o jogo. Agora, o caminho pra você chegar a testar o jogo, que não é fácil, você não vai conseguir pegar todos os lançamentos de um mês, que você vai gastar mais de 1.000 ou até 2.000 reais, e você jogar todos aqueles lançamentos que você tá interessado, né? Então, claro, às vezes vai ter um jogo ou outro que você realmente vai testar, boa, vai lá e testa. Mas às vezes tem outros secundários que você vai ter que ver uma opinião, você não vai poder sair testando e jogando, né?
era bom, antigamente era realmente bom. Você pegava as cegas, você descobria muita coisa boa, você descobria muita coisa ruim, era uma experiência engraçada, divertida ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, é uma coisa que não dá pra gente replicar. Mas enfim, é isso daí. Vídeo legal, né? Vou deixar o link aí na descrição também. E valeu!